Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Jesus sobe a Jerusalém para a festa e ensina. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Aproximava-se a festa judaica das tendas. Mas quando seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu, não publicamente, mas às ocultas. Discussões do povo sobre a origem de Cristo. Alguns de Jerusalém diziam: não é a esse que procuram matar? Eis que fala publicamente e nada lhe dizem. Porventura as autoridades reconheceram ser ele o Cristo? Mas nós sabemos de onde esse é, ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando ele vier. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele que me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Mais tarde, sucederia que os fiéis discípulos de Cristo precisariam se esconder para não serem encontrados pelos seus perseguidores. Para que isso não lhes fosse imputado como crime, aconteceu antes à cabeça o que depois se confirmaria nos membros. Por isso é dito: depois disso, Jesus percorria a Galiléia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. São Beda. Tais palavras indicam que, nesse meio tempo, muitas coisas podem ter sucedido. A Judéia e a Galiléia são províncias da Palestina. A Judéia chamava-se assim por causa da tribo de Judá. Compreendia, porém, não só a região habitada pela tribo de Judá, mas também a habitada pela tribo de Benjamim. Chamava-se Judéia porque Judá era a tribo a qual pertenciam os reis. A Galiléia, por sua vez, recebe esse nome por causa de seus habitantes da cor do leite, isto é, brancos. Com efeito, Gala, em grego, quer dizer lac, em latim, isto é, leite. Santo Agostinho. O Senhor disse isso como se não pudesse andar entre os judeus sem ser morto por eles. Quando quis, porém, manifestou seu poder. Agia assim para dar um exemplo acomodado à nossa fraqueza. Não perdera o seu poder, mas consolava a nossa fraqueza. São João Crisóstomo. Deve-se dizer que dava a conhecer a sua divindade e a sua humanidade. Como homem, fugia dos seus perseguidores. Como Deus, aparecia diante deles, e era uma coisa e outra. Teofracto Diócrida. Retirou-se agora à Galiléia, porque ainda não tinha chegado o tempo da sua paixão. Por causa disso, pensava ser inútil permanecer entre seus inimigos, excitando-lhes um ódio ainda maior. Daí ser indicado o tempo em que essas coisas se passavam. Aproximava-se a festa judaica das tendas. Santo Agostinho. Todos os que já leram as Escrituras sabem o que é a festa dos tabernáculos. Erguiam os judeus para aquela festa tendas de campanha, à semelhança daquelas em que habitaram quando, logo após a saída do Egito, peregrinavam no deserto.
Celebravam, pois, aquele dia de festa em memória dos benefícios recebidos do Senhor, os mesmos que se propunham a matá-lo. Os judeus chamam-no dia de festa, embora não durasse apenas um dia, mas vários. São João Crisóstomo. O evangelista mostra, dessa maneira, que muito tempo se passou desde os últimos eventos narrados. Com efeito, quando o Senhor se sentou no monte, estava próxima a Páscoa, e agora faz menção à festa das tendas, não se referindo a nada que se passou nos 5 meses entre as duas festas, a não ser o milagre dos pães e o sermão que pregou aos que os comeram. Com efeito, como fazia milagres e mantinha disputas continuamente, não podiam os evangelistas relatá-los todos. Por isso, buscaram relatar principalmente aquelas coisas que suscitaram as queixas ou a oposição dos judeus, como é o caso aqui. Santo Agostinho. Não subiu por um desejo vão de glória mundana, mas para ensinar algo salutar e lembrá-los da festa eterna. São João Crisóstomo. Ou subiu não para padecer, mas para instruir. Subiu incógnito. Com efeito, poderia subir em público e conter a impetuosidade dos judeus, como fizera muitas vezes, mas não desejava fazer isso sempre, a fim de não expor mais a sua divindade, de confirmar a sua encarnação e de nos instruir na virtude. Portanto, para que soubéssemos como nos portar quando não podemos deter os nossos perseguidores, quis subir incógnito. Com efeito, se realizasse todas as coisas como Deus, como saberíamos o que fazer quando incorremos em algum perigo? Alcuino. Talvez o Senhor tenha subido incógnito porque não busca o favor dos homens, nem se compraz nas pompas e nos cortejos populares. São Beda. Em sentido místico, indica-se que o Senhor permanece na Galiléia por causa dos homens carnais que buscam a glória humana. Com efeito, Galiléia significa transmigração, isto é, a transmigração de seus membros que passam dos vícios às virtudes e nestas progridem. Assim, o Senhor subiu mais tarde, porque os membros de Cristo não buscam a glória desta vida, mas a glória eterna. O Senhor sobe incógnito, porque toda a sua glória é interior, isto é, oriunda de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sem afetação. Santo Agostinho. Ou, quando subiu incógnito, quis indicar que todas as coisas que tinham sido transmitidas ao antigo povo de Israel eram sombras das que sucederiam, como também a festa dos tabernáculos era sombra das festas que se celebrariam. De fato, tudo aquilo que era realizado por meio de figuras foi-nos dado a conhecer. Subiu, pois, incógnito, para significar que ele não era conhecido. No próprio dia da festa, Cristo permanecia incógnito, porque o dia da festa significa que os membros de Cristo seriam estrangeiros. Com efeito, habita em tendas aquele que entende ser estrangeiro no mundo. Já foi dito que o Senhor subiu incógnito à festa, não porque temesse ser capturado, uma vez que tinha poder para evitá-lo, mas para manifestar também que se ocultava no dia mesmo da festa que os judeus celebravam, e que isto encerrava o seu mistério. Mas agora aparece o poder que antes se considerava covardia. Falava em público no dia da festa, de tal modo que a multidão se admirava. Por isso segue. Alguns de Jerusalém diziam: não é esse que procuram matar? Eis que fala publicamente e nada lhe dizem. Sabiam que o procuravam com fúria e se admiravam pensando em virtude de qual poder não era capturado. São João Crisóstomo. Acrescenta o evangelista, de Jerusalém, porque os que haviam presenciado o maior número de milagres eram precisamente os que acreditavam menos, pois vendo os sinais mais evidentes da divindade de Cristo, submetiam todas as coisas ao parecer de seus chefes corrompidos. Não era um grande sinal disso que, estando furiosos e procurando matá-lo, tivessem em suas mãos e se acalmassem prontamente? Santo Agostinho. Portanto, não conhecendo claramente o poder de Cristo, acreditaram por causa da ciência dos chefes do povo, que o perdoaram porque souberam que era o Cristo. Por isso acrescenta: porventura as autoridades reconheceram ser ele o Cristo? São João Crisóstomo.
Aqueles judeus, porém, sequer seguem a opinião dos seus chefes, mas formam uma opinião própria e digna de sua própria estupidez. Por isso, acrescenta: mas nós sabemos de onde esse é, ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando ele vier. Santo Agostinho. Essa opinião se originou entre judeus não desprovida de fundamento. As Escrituras disseram que o Cristo seria chamado Nazareno. Logo, tinham predito de onde viria. Os judeus disseram a Herodes quando este procurava que o Cristo nasceria em Belém de Judá, invocando o testemunho dos profetas. De onde então surge agora esta opinião entre os judeus de que, quando Cristo viesse, ninguém conheceria sua procedência, senão do fato de que as Escrituras tinham dito uma coisa e outra? Segundo a sua natureza humana, predisseram onde nasceria. Segundo a sua natureza divina, ocultava-se aos ímpios e buscava os piedosos. Sem dúvida, sustentavam essa opinião porque tinham lido em Isaías: quem contará a sua geração? O Senhor, porém, respondeu a ambos, tanto os que sabiam de onde vinha, como os que não sabiam. Por isso segue. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. O que quer dizer: sabeis de onde vim, mas não sabeis de onde procedo. Sabeis de onde vim, porque sou Jesus de Nazaré, cujos pais também conheceis. A esse respeito, ocultava-lhes somente o nascimento virginal. À exceção disso, sabiam tudo o que dizia respeito a Jesus enquanto homem. Por isso disse com razão: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, isto é, no que diz respeito à carne e à forma humana que assumira. Quanto à sua divindade, disse: no entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou. São João Crisóstomo. Por meio disso, revela o que pensavam, como dizendo: não pertenço ao número daqueles que vieram a este mundo sem causa, mas é verdadeiro aquele que me enviou. Se é verdadeiro, enviou-me em verdade, e o que foi enviado também é verdadeiro. Além disso, convence-os por suas próprias razões, porque diziam: o Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Nisso, manifesta que ele é o Cristo, porque veio do Pai, a quem eles não conhecem. Por isso acrescenta: e que não conheceis. Santo Hilário. Não é verdade que todo homem, ainda que nasça segundo a carne de Deus, segundo o Espírito, conforme todos creem, procede de Deus? E como diz que os que o ouvem não podem saber de onde procede, se não se entende com essa palavra donde o autor de sua natureza? Porque aqueles cuja procedência se ignora implica por esse simples fato a manifestação da sua natureza. O que procede do nada não pode ignorar de onde vem, e conhecendo que vem do nada, já não tem ignorância de sua origem. É desconhecido o que ele é em si, enquanto ignora de onde procede. Não se diz que é filho seu aquele que nega que tenha sido dele, nem se compreende que não nasceu aquele que se crê que procede do nada. São João Crisóstomo. O Senhor chama a ignorância aqui ao que revelam as obras, como diz São Paulo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Por isso, repreende-os em dois sentidos. Em primeiro lugar, porque falavam em segredo. Diz-lhes em público e diz em alta voz para envergonhá-los. Santo Agostinho. Por último, para manifestar-lhes como poderiam conhecê-lo, acrescentou: eu, porém, o conheço. Portanto, perguntai-me e conhecereis, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, e se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. São João Crisóstomo. O que é impossível, porque, se é verdadeiro o que me enviou, também deve ser o que foi enviado. Em todas as ocasiões, reivindica para si só o conhecimento do Pai, porque ele é do Pai. Por isso segue: eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele. Santo Hilário. Perguntou se o Senhor manifesta que procede dele por criação ou por geração. Se é por criação, também tudo que foi criado vem de Deus. Mas como é que todas as coisas não conhecem ao Pai, sendo assim que o Filho o conhece por proceder dele?
Se, pois, é próprio daquele, porque procede do Pai, o conhecê-lo, como não será também daquele que imediatamente é dele, isto é, do que participa da natureza de Deus como seu verdadeiro filho? Tem, pois, a propriedade do conhecimento como consequência da propriedade da geração. No entanto, a fim de que a heresia não tomasse argumentos do tempo de sua vinda, acrescentou em continuação: e foi ele quem me enviou. Conservou assim a ordem do mistério evangélico, dizendo que tinha nascido e que tinha sido enviado. Santo Agostinho. Procedo dele, diz, porque sou o filho que procede do Pai. Vedes-me na carne, porque ele me enviou. Não se deve ver aí a diversidade da natureza, mas a autoridade daquele que gera. São João Crisóstomo. Os judeus incomodaram-se quando ouviram o Senhor dizer: a quem vós não conheceis, porque fingiam conhecer. Por isso segue o evangelista. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Veja-se aqui como refreia, de maneira invisível, o furor dos judeus. Mas o evangelista, querendo falar com mais suavidade e humildade, com o fim de que se conhecera por isso que Cristo era homem, não disse que os deteve de maneira invisível, mas acrescentou: porque não chegara a sua hora. Santo Agostinho. Isto é, porque não queria. Com efeito, o Senhor não nasceu sujeito ao destino. Isso não se deve crer nem a teu respeito, quanto menos daquele por quem foste criado. Se a tua hora é a vontade daquele, o que é a hora daquele senão a sua vontade? A hora de que fala, portanto, não é a hora em que seria obrigado a morrer, mas a hora em que se dignaria se sujeitar à morte. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.